Graça e paz, bem-vindo ao AME, que se inicia agora. AME é uma visão, onde o Espírito Santo usa as nossas vidas para alimentar, mobilizar e edificar a casa do Senhor. Que nesse tempo que nós vamos estar juntos, Deus possa falar profundamente ao seu coração e trazer vida ao seu coração pela revelação da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Graça e paz, queridos, é uma honra, é um prazer poder novamente estar com você, com sua família, com o AME, esta visão que Deus colocou em nosso espírito, no nosso coração, para levar a igreja do Senhor Jesus Cristo a obter a forma espiritual que Deus deseja para cada um de nós como igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa palavra que nós vamos estar trazendo hoje, ela será dividida em dois momentos. O momento A, parte A, e a parte B. Isto porque o tema que nós estamos abordando é um tema muito especial e muito profundo, que requer um pouco mais de atenção. Então, nós vamos estar trabalhando esse tema, trazendo ao seu entendimento, trazendo ao seu coração uma revelação mais clara e profunda sobre essa graça divina que produz em nós salvação plena. E eu espero em Deus que isto venha a ajudá-lo a se estabelecer, ajudá-lo a confiar mais naquilo que Deus está realizando em sua vida e na vida de toda a igreja, como resultado da pessoa do Espírito Santo agindo dentro do espírito de todo aquele que invocou e recebeu, em seu espírito, a salvação de Cristo Jesus, nosso Senhor. O entendimento correto das Escrituras produz vida abundante em cada um que coloca sua fé em Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus é aquele que energiza, ou melhor, que dá energia ao espírito humano, trazendo vida através de cada revelação que está inspiradamente colocado na palavra de Deus pelo próprio Deus. Então, o que a Bíblia revela, ela se torna vivo dentro daquele que crê em suas palavras. Mas isso não acontece automaticamente. Ela acontece por causa da influência do Espírito Santo na vida da pessoa. Partindo de quê? Partindo da visão que a Bíblia revela. Então, ele na realidade nos alimenta, ele é o nosso alimento, ele é a vida, não é? De Deus, iluminando as nossas, ou seja, trazendo força para as nossas vidas, que confessamos o nome de Jesus Cristo como Senhor. Então, essa santa influência que Ele exerce em nosso espírito, a palavra de Deus chama de graça divina. Agora, nós falamos sobre o Espírito trabalhar em cima daquilo que a palavra de Deus revela. E nós entendemos a palavra de Deus como sendo o alimento espiritual da vida do crente. E eu tive a curiosidade de ver o que o dicionário português, da língua portuguesa,
fala sobre o significado da palavra alimento. Então, vamos prestar bem atenção nesta definição, ela é muito importante para nós. Ele diz o seguinte: toda substância que, ingerida por um ser vivo, o alimenta ou nutre. A segunda definição é esta: é mantimento, veja, é mantimento, é sustento, é alimentação. A definição 3 diz o seguinte: aquilo que faz subsistir, conserva alguma coisa. Então veja que como é abrangente o conceito de alimento, o que é um alimento na realidade, no seu conceito mais amplo. E ainda existe uma quarta definição que também é muito importante: aquilo que estimula, fomenta alguma coisa, alento, fomento. Então veja, quando nós estamos falando de um alimento espiritual, todo esse conceito serve para nós. Por quê? Porque a palavra de Deus, sendo este alimento, ele nos sustenta, nos conserva, mas também o alimento faz o quê? Ele estimula, ele produz alguma coisa. Então, a resposta ou a energia que ele produz faz parte do conceito de alimento. Quando Jesus Cristo estava naquele encontro com a mulher samaritana, ele estava naquele diálogo e então os seus discípulos chegaram até ele e trouxeram alimento para ele, uma comida, né? E então ele diz: mestre, aqui está a tua comida. Então Jesus Cristo diz para eles assim: eu tenho uma comida, ou melhor, eu tenho um alimento que vocês não conhecem. O meu alimento é fazer a obra do meu Pai. Aqui nós estamos abrindo um pequeno parêntese para falar sobre alimento. Não é necessariamente o tema que nós estamos cobrindo, mas nos ajuda a entender algumas coisas em relação à graça. Por quê? Porque Jesus Cristo, quando ele diz que o meu alimento é realizar as obras do meu Pai, ele estava dizendo assim: eu tenho sustento, eu tenho estrutura, eu sou sedimentado, eu estou cheio da glória do meu Pai e eu somos um, e por eu estar totalmente alimentado pela glória do meu Pai, então isso me estimula, me conduz, me leva, me energiza para fazer as obras dele. Então, na realidade, um alimento que não produz obras não é um alimento saudável. Todo alimento produz energia e trabalho. Então veja, se nós estamos alimentados pelas coisas geradas neste mundo, tendo como príncipe deste mundo Satanás, então nós estaremos fazendo as suas obras. E quem realiza as obras de Satanás a faz debaixo da força do pecado. O que nos leva a colocar a seguinte ponderação para todos nós agora: não se pode entender a graça divina sem conhecer o domínio do pecado sobre o homem. Não se pode. Por isso, queridos irmãos em Cristo, muito importante que nós já coloquemos algumas coisas de antemão para que você e eu possamos entender que graça não é apenas um favor imerecido. Esse é o nosso objetivo, é mostrar que a graça é muito mais que um favor imerecido. A graça
é o poder de Deus agindo em favor do homem e através do homem. O texto que nós vamos estar utilizando é em Efésios, e partimos deste verso, Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Veja, pela graça sois salvos mediante a fé. E diz: e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então nós temos que realmente entender o que a palavra de Deus está nos falando neste momento. Que graça é esta? Como ela opera, como ela produz salvação, porque está sendo dito aqui que a graça é que nos salva. E ela possui uma energia, um poder de salvação que opera em nós, que a Bíblia chama de fé. E também nos diz que isso não vem de nós, quer dizer, não é inerente da constituição humana, mas é um dom de Deus, colocado em nosso espírito para a nossa salvação. Então veja, ao mesmo tempo que eu recebo o Espírito Santo, eu recebo para um propósito de ser salvo. Por quê? Porque em mim, em você, não existe nenhuma condição própria ou nem alguma coisa que nós fizéssemos que alcançasse o que Deus requer para que o homem seja salvo. Então, nós não podemos ser salvos pelas nossas obras, porque não alcança. Porque a obra da carne, conforme a própria palavra de Deus nos revela no livro de Romanos, ela é má. Ela está ligada a este mundo, ela está ligada a uma herança carnal. Quem nasce da carne, Nicodemos, é carne. Então, essa foi a palavra de Jesus para Nicodemos. Ele disse: mas quem nasce do Espírito é Espírito. Então, quando nós nascemos em Cristo Jesus, nós nascemos do Espírito. Então, nós temos que viver do Espírito. Ele é o alimento das nossas vidas. Ele é aquele que nos alimenta com a verdade santa. Então, nós precisamos viver essa dimensão da graça, que é muito importante. Então, graça não é simplesmente, Deus disse, eu vou fazer um favor para eles e vou, mesmo que eles são tão ruins, eu vou trazê-los para mim mesmo. Isso não, graça não é isto. A graça, ela vem para nos fazer vencer o mundo, mediante a fé, pelo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo em nós. Então, nós temos um contexto de vida hoje muito sombrio, muito incerto. E eu creio que falta ainda um entendimento mais amplo sobre a graça de Deus e a nossa salvação. Mas a realidade é que muitos cristãos, devido ao entendimento equivocado, vamos dizer assim, sobre a graça, eles estão vivendo uma vida espiritual muito aquém daquela que Deus idealizou para ela e para os filhos. A vida cristã, meus irmãos queridos, com certeza, será muito mais significativa quando as pessoas viverem o mais profundo que ela tem para nos oferecer. Com certeza, a graça do Senhor, ela se torna fundamental, ela é a espinha dorsal que sustenta o sustentáculo de tudo que acontece nas nossas vidas, para a transformação daqueles que foram alcançados pela salvação e o poder de Deus. Então isso é muito importante. Por isso nós estamos trazendo a revelação mais exata, precisa, extraindo da palavra de Deus o que ela está nos colocando. Muito importante para a nossa vida cristã.
Então, o entendimento correto das Escrituras produz o quê? Produz uma vida muito, muito mais rica, de muito maior poder. Por quê? Porque, como nós dissemos um pouquinho antes, o alimento do Espírito é a palavra. Por isso que a palavra de Deus diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir essa porta, ou seja, é a porta do coração, eu entrarei, veja, eu cearei com ele. Então, o que é esse cear com ele? Cear com ele significa ele vai receber a palavra de Deus escrita, que eu coloco para dentro do meu coração. Por isso o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por quê? Porque uma vez que eu alimento o Espírito com as Escrituras que foram dadas por Deus para este fim, então o nosso alimento agora, sendo alimentados por Ele, porque Ele diz: eu cearei com Ele e Ele ceará comigo. Então isso significa que o Espírito Santo nos revelará essa palavra, ela se torna rema dentro de nossa vida, e o que vai acontecer é que, se o alimento e o conceito de alimento que nós passamos no começo desse estudo, ele está amplo e correto, então, se estamos bem alimentados pelo Espírito Santo, vamos realizar obras boas, as obras de Deus. Então, realizar a obra do Pai é a energia produzida pelo alimento. Então, veja, se eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou fazendo a obra do meu Pai, isso significa que eu estou alimentado, que eu estou sedimentado na palavra de Deus e que o Espírito Santo está agindo, influenciando minha vida no escopo do entendimento e revelação que Ele produz em minha mente e meu coração. Então isso significa que as obras que eu vou realizando cumprem a vontade de Deus e realizam a vontade de Deus, que age nesse mundo exterior, operando seus sinais, prodígios e maravilhas. Por causa de quê? Por causa do alimento sólido. Então, pelas nossas mãos, nós vamos conduzindo este reino de Deus, vamos nos movendo no reino de Deus, e o Pai Celestial vai realizando o quê? As coisas necessárias para que nós possamos ter vitória nesse nome glorioso de Jesus Cristo. Quer dizer, a vida cristã, ela passa a ser mais substancial, mais real, significativa. Agora, ela se torna muito difícil quando nós estamos cheios de desejos pecaminosos, queremos as coisas deste mundo. Agora fica difícil. Por quê? Porque se o desejo carnal é de fazer isto, se a palavra do Espírito é ir na direção contrária àquilo, isso nos causa o quê? Isso nos causa tristeza, nos causa confusão. É difícil você decidir entre uma coisa e outra. Mas a influência divina em nosso espírito deveria e vai dominar sobre o quê? Sobre os desejos da nossa própria carne. A Bíblia chama isso, numa linguagem dos dons espirituais, de domínio próprio. Então você vai dominar pelo Espírito e glória de Deus sobre as forças que operam na sua carne e que te arrastam a servir e entregar os seus membros como pecado para servir o príncipe deste mundo. A realidade é esta. Mas nós não queremos entender assim. Por isso que nós estamos fazendo questão de irmos bem devagar para elaborarmos um fundamento, né, sobre o qual nós vamos construir, não é, uma verdade. Porque se a verdade vos libertar, diz a palavra de Deus, verdadeiramente sereis livres. E a verdade não sou eu, não é o pregador, não é aquele que ensina, não. A verdade é a palavra de Deus.
Então a exposição da palavra, ela tem o poder de abrir nossas mentes e nos revelar coisas grandes e firmes que nós ainda não conhecemos. O fato é que quanto mais substancial for a palavra, o alimento que você come, mais nós vamos suportar as obras que elas nos põem, nos expõem neste mundo tenebroso. Nós vamos suportá-la, por quê? Porque estamos bem alimentados, estamos bem sólidos. E a revelação e a influência, a graça divina, superabundará qualquer força pecaminosa que esteja atuando nos filhos da desobediência contra nós. Porque no final das contas, a força começa a ser aonde? Lá fora, no ambiente em que vivemos, nos lugares onde nós frequentamos. Então tudo isso começa a ser como que fosse uma grande guerra espiritual, onde a força do pecado atuante nos homens e a força da graça atuante nos filhos de Deus, a desobediência contra a obediência. Mas nós temos de Deus a segurança e a certeza de que aonde abundou o pecado, superabunda a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós não podemos falar de graça e a salvação que ela produz sem que nós possamos entender o pecado e o domínio que ele exerce sobre a humanidade neste mundo tenebroso. Mas isso nós vamos falar no próximo ano. Então guarde no seu coração esta preliminar, essa introdução para o assunto graça divina. E eu espero em Deus que você possa ser abençoado à medida que nós vamos compartilhando os textos bíblicos e você possa estar sendo conduzido por essa influência gloriosa, maravilhosa, a esperança da glória, Cristo em vós. É isso que a palavra de Deus revela. Que Deus o abençoe e que nós possamos estar juntos na próxima semana para dar continuidade ao assunto salvos pela graça de Jesus Cristo. Muito obrigado e a paz do Senhor para você.